Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar a texturização do nosso cenário do fundo do mar. Eu investiguei aqui o porquê que essas pedras aqui que a gente tinha criado, elas ficaram pretinhas, olha lá, elas não estão com nenhuma textura. Aí o que eu vi é que não era questão de normal, igual a gente estava pensando que poderia ser, é questão de UV. Elas não têm UV, olha lá, elas não têm nenhuma UV, porque esse tipo de primitiva aqui foi que eu criei, foi aquela primitiva é, platônica, alguma coisa assim, que cria uma geometria e essa geometria ela veio sem UV. No caso, ela está recebendo aqui ó, o material que existe uma conexão com uma textura 2D, esse material aqui. Ó. Esse material ele recebe uma textura 2D. Então a textura 2D depende da UV. Se não tiver uma UV direita no nosso objeto, como era o caso das outras pedras, ela não vai conseguir entender. No caso, a gente poderia resolver isso de duas maneiras. Ou aplica uma textura aqui, uma UV qualquer, que seja automática, por exemplo, ou então a gente associaria um outro tipo de material para que ele tenha um material 2D, por exemplo. No caso, eu vou abrir o V delas, é muito fácil. Então a gente cria aqui um automático para ela. Ela já vai criar aqui para a gente ó, é, um outro automático aqui também. Create UV automático V. Vamos ver se agora ela vai funcionar, porque ela ainda está pretinha, né? Por que será que elas estão pretinhas? Associei, era para ela já pegar. Então vamos pegar, voltar aqui para -5, -6 para ela ver a textura dela. Muito bem, olha que interessante. Ela não funcionou. Hum, uma boa incógnita pra gente, hein? Vamos deletar o histórico deles. É, muito bem, agora eu não sei o que pode ser. Ok, a maneira mais fácil de se fazer isso tudo é deletando elas. Eu vou deixá-las aí para mim ver se eu consigo depois olhar por elas, o que é que elas precisam de carinho, tá? Eu não sei responder agora por enquanto, tem que investigar. Vamos fazer agora a textura, por exemplo, de uma coisa que eu me planejei para fazer nesse vídeo, é a textura dessa caixinha. Olha que legal essa caixinha, ela já vem com uma textura bem, uma UV bem de cubo mesmo. Lembra que era a caixinha que a gente fez como caixinha no fundo do mar, como um baú, alguma coisa? Aí o que eu fiz agora foi legal, que eu fui no Google, por exemplo, e digitei lá Wood Texture, tá? Eu digitei assim Wood Texture, aí ele mostra pra gente uma série de coisas, né? E uma delas que eu gostei foi essa daqui, ó, Dry Wood Wood Texture, quer dizer, uma madeira molhada antiga. Então ela é da wieldtexture.com, não é uma textura que eu fiz, nem uma foto que eu fiz, tá? Eu baixei essa textura e a gente pode ver que eu salvei ela. Vamos ver onde que eu salvei. Não, essa aqui é a nossa textura do nosso peixinho. Posso fechar. Aqui, ó, eu salvei ela dentro do nosso projeto Maya básico, Source Image Textures Fundo do Mar. Então a gente vai fazer é tentar pegar ela e importar ela aqui e ver se ela dá um bom resultado na nossa caixinha. Se não der um bom resultado, a gente pode ir lá no 3D, no software 2D e editar ela para ficar bem posicionada aqui, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa para recuperar ela. No caso, eu vou aqui criar um nosso material. Vou limpar aqui nossa orquiária. Vou criar um material, por exemplo, lumber. Esse material vai ser o meu madeira mate, ok? Vamos importar aqui a textura para ele aqui no color. Eu venho aqui nesse color, importo essa textura que é a textura de file. E o file ele vai se chamar madeira color file. Opa, fila não, né? Fila é nome de cachorro, não é? Nome de raça de cachorro, eu acho. Então eu vou importar aqui na minha textures, eu vou em texture fundo do mar, a gente importa aquela textura que eu baixei e a gente vê o resultado que ela dá aplicando nessa caixinha. Vamos selecionar ela aqui. Às vezes ela fica assim com essa o material fica esquisito, é porque ele está linkado a uma textura que ele ainda não conseguiu gerar um preview para a gente. Vamos aplicar, aplicou lá na nossa viewport. Vamos ver se ele fica aceitável para um fundo do mar. Olha, digamos que ele ficou desse jeito assim meio
parecido demais, a gente pode tentar fazer um planar mapping, né, ou um automático. Vamos tentar um automático, por exemplo. Automatic mapping. Olha lá, ele ficou de um jeito assim um pouco pior, então vou dar um Ctrl Z e vamos tentar mexer, por exemplo, dividindo aqui essas UVs para que a gente consiga mudar uma de lado para que ela não tenha continuidade. Assim, elas estão muito parecidas, tá vendo? A gente poderia fazer isso um pouquinho melhor. Então, ó, o que eu posso fazer, vamos dar um automatic mapping, e a gente eu acho que o automatic mapping está legal, só tá essa rotação aqui que não está muito boa. Então o que a gente pode fazer é mudar as rotações delas. No caso, vamos pegar direto o rotate aqui, ó, rotaciona aqui, a gente faz um outro com uma outra rotação. Aqui, deixa eu ver qual a face que eu selecionei. Lá do outro lado, uma outra rotação assim. Do outro lado nem vai aparecer, a gente não precisaria se preocupar, mas a gente gosta de fazer com carinho. Então, ó, aqui a orientação dela deveria ser assim, tá? Então a gente faz assim, só essas correções rápidas de rotação. Opa, não vou pegar esse daqui não, só aqui, ó. Que aí a gente fica com uma rotação boa no nosso modelo. Olha lá, uma linha assim tá muito legal, ó, que emendou ali na sorte, emendou aqui, né? Então vem aqui, a gente põe para cá, ó, aqui no caso não tem nem problema dela ficar atravessando uma para outra, no fundo do baú. Vamos dizer que assim tá bom, vocês entenderam a ideia, eu vou só rotacionar esse último aqui que eu não rotacionei, e já vai dar um resultado legal, quer ver? Ó? Vou tirar um pouco daquela linha ali e colocar essa daqui que fica mais bonita, ó. Perfeito! Então a nossa caixinha de madeira, olha lá, a gente conseguiu fazer uma caixinha no fundo do mar, que é madeira, ela fica assim bonitinha para a gente usar. E o que eu vou fazer aqui de madeira, eu vou aplicar a mesma coisa aqui nessas faces aqui desse nosso modelo, tá? Essas faces aqui seriam madeiras, eu vou associar no nosso material, que é um material de madeira. Vamos ver como ele ficou. No caso ele ficou com a orientação diferente, a gente precisaria reorganizar a orientação dele aqui, ó. É só fazer assim. Ele já vai dar um aspecto mais bonito para a gente de madeira ali, ó, como se fosse a madeira do nosso cabo sei lá, né? Esse negócio de madeira também, né? Parece um machado, mas é uma âncora. E é isso aqui, para aplicar um metal, a gente criaria um blim cinza mesmo, que eu gostaria de pôr. A gente seleciona ali, ele todo aplica o blim. E depois eu seleciono as faces de novo e aplico o material de madeira, eu acho mais fácil, tá? Material de madeira. Aí o blim a gente pode editar aqui os valores dele para ficar uma cor mais escura, talvez. Uma cor um pouquinho mais escura. A gente poderia pôr um outro procedural aqui também. Vamos lá, um procedural aqui para o blim. Um procedural, por exemplo, de 3D procedural. Vamos pôr um procedural de Solid Fractal. Solid Fractal é muito legal porque ele dá uma onda boa. Vamos dizer que é assim. Eu não sei se esse aqui está como 2D ou como 3D. Está como 3D o Solid Fractal. Ok. Então só para a gente deixar uma corzinha assim meio em... Eu vou só mudar a cor que ela está muito clara. Eu vou mudar a corzinha dela aqui, ó. Red Color Balance aqui. Tá? Eu vou escurecer um pouquinho a corzinha dela. Ela vai ficar lá no fundo do mar meio apagadinha. E fica legal assim pra gente ver, ok? Então, ó, a gente texturizou duas coisas aí. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com essas pedrinhas. Se não é fácil, seleciona as pedrinhas e dá um delete. Próxima etapa a gente vai texturizar o solo aqui do nosso ambiente do fundo do mar. Isso aí, valeu!